Nessa noite eu quero apenas dar um encorajamento rápido para você. Eu quero apenas continuar aquilo que o pastor André falou aqui nessa noite. Eu creio que a gente tem caminhado até aqui para um bom lugar e a gente vai continuar esse culto ao Senhor, entregando tudo. Tudo. Talvez você esteja aguardando algo que o Senhor tenha te entregar, e talvez nessa noite Ele está aqui para te comunicar. O que precisa ser entregue não é aquilo que eu tenho para te dar, mas é a sua vida entregue no meu altar, porque é lá que você encontra tudo. Nós estamos numa noite de avivamento, esse evento é chamado Noite de Avivamento, mas deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos aqui para produzir avivamento, porque o avivamento espiritual que nós buscamos do Senhor é algo que só Ele pode fazer. Nós tampouco estamos aqui para buscar um avivamento, nem para produzir o avivamento, nem para buscar o avivamento. Nós estamos aqui para buscar a presença do Deus que avivou os nossos corações um dia. Mas por que o nome desse evento? Por que Noite de Avivamento? Porque aqueles que um dia foram avivados precisam ser constantemente reavivados. Sabe, quando nós olhamos para os heróis da fé, quando nós olhamos para os homens que lideraram o caminho que hoje nós percorremos, nós vemos esses homens e mulheres tendo momentos baixos, momentos difíceis, inclusive Timóteo. Em uma das suas cartas, quando Paulo está liberando as suas últimas palavras, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo está prestes a encerrar o seu ministério. Paulo está entregando as suas últimas palavras ao seu filho na fé tão amado. E nessa carta Paulo fala a Timóteo: Timóteo, reavive o dom que há em ti, e que você recebeu mediante imposição de mãos. Não é que Timóteo tinha perdido, não é que a presença de Deus não estivesse mais dentro de Timóteo. Afinal de contas, meus irmãos, nós somos o tabernáculo da nova aliança. Deus veio habitar em nós, e o Espírito Santo não fica brincando conosco de habitar em nós, depois deixar de habitar em nós, depois habitar em nós de novo. Agora, o quanto nós estamos sensíveis à presença dEle, isso é que faz diferença. O fato de Deus ter vindo habitar em você, te tirou de um império de trevas, te transportou para um reino de luz. Mas esse fato precisa ser cultivado por uma busca, para que essa presença não apenas tenha te tirado de um lugar espiritual de trevas e te transportado para um lugar espiritual de luz, mas para que essa presença possa iluminar os seus caminhos todos os dias. Talvez Timóteo estivesse num momento baixo. Quando a gente vê os encorajamentos de Paulo a Timóteo, nós vemos que ele lidava com algumas inseguranças. Eu não sei o que se passava em Timóteo, eu não sei o que se passava no coração dele, mas eu sei que Paulo olha para ele e fala: Timóteo, reavive o dom que já há em ti. Se você veio aqui buscar algo de homem, de uma mulher, se você veio buscar algo nessa casa, de alguém que está aqui em corpo e sangue, sabe que você pode receber muito pouco. Mas se você veio para cá buscar a presença de Deus, essa presença está aqui pela sua palavra, que é a maior profecia de todas, para te lembrar: ei, se você nasceu de novo em Cristo, já existe algo em você, e não foi homem algum que plantou aí. Esse mesmo Senhor que plantou o Espírito Santo no seu coração, que te selou com a marca da promessa, Ele está pronto para te reavivar. Ele está pronto para fazer de novo. Talvez você chegou aqui hoje e, assim como eu, esteja buscando esse reavivamento. Eu não sei você, mas eu quero mais. O que Deus me deu é suficiente, mas eu quero me lembrar de tudo que Ele me deu. Eu preciso fazer o que Paulo fala: renovem a sua mente, transformem-se pela renovação da sua mente. É um ato diário. Então essa noite nada mais é do que um momento onde mais uma vez nós estamos aqui, de forma a nos entregarmos, a buscarmos, nesse lugar de entrega, aquilo que nós jamais podemos perder em hipótese alguma. O dom que Deus depositou em nós não vai nos deixar, mas nós podemos deixar de perceber aquilo que Ele já nos entregou. Então nessa noite, eu quero caminhar com você rapidamente, apenas para te encorajar a respeito de 3 marcas de como começa um avivamento.
O avivamento espiritual que Deus faz na sua igreja desde Atos 2, ele perdura até os dias de hoje. Nós somos uma comunidade na fé que cremos no poder atuante do Espírito para os tempos de hoje. É para agora. Só que nós precisamos praticar os mesmos princípios aos quais a igreja do Senhor aguardou, desejou e buscou pela presença do Deus que avivou eles e propeliu eles para alcançar o mundo. Eu não sei se você viu o que está escrito nessas bandeiras aqui. A pastora Bia, responsável pelo departamento de eventos, falou: pastor, a gente pensou em colocar ali algumas bandeiras, algumas faixas. O que você gostaria que a gente escrevesse? E ali está Atos 1:8: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Agora, existe um percurso, existe um processo para que isso aconteça, e a gente vai olhar para o livro de Atos, para que a gente possa meditar nesse fato que aconteceu e propeliu eles para que o Evangelho tivesse chegado até você agora. O livro de Atos só pode ser escrito porque os apóstolos agiram. E eles agiram mediante um poder que não veio deles. Mas eles tiveram que cumprir o seu papel. Começando por: esperem em Jerusalém. No momento em que muitos dispersaram, no momento em que muitos ficaram desiludidos, desesperançosos, voltaram às suas vidas, no seu cotidiano, a promessa que havia sido dada haveria de se cumprir. E existiram aqueles que permaneceram, que perseveraram, até que o maior avivamento da história aconteceu. O Espírito Santo do Senhor veio e avivou a sua igreja, que recebeu esse avivamento. Se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o Espírito Santo, você é cheio da presença de Deus em você. Meu irmão, esse avivamento, ele também tocou você. Agora, vamos reavivar o dom que um dia Deus enxertou em nós nessa noite? Você está comigo? Então abra a sua Bíblia rapidamente. Lá em Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 14. Atos 1, 14. Eu quero falar para você 3 marcas iniciais de um avivamento. E vamos lá, eu poderia passar a noite falando com você sobre os reflexos, sobre as consequências de um avivamento. Nós poderíamos passar a noite estudando sobre os avivamentos, ou melhor, os reavivamentos na história da igreja. Nós teríamos muita coisa para falar aqui, mas eu quero dedicar esses poucos minutos aqui para falar com você sobre as marcas iniciais desse avivamento. E quando nós olhamos para Atos no capítulo de número 2, eu creio que tem vários irmãos que sabem de cor. E eles estavam reunidos num só lugar. E de repente veio sobre eles, o Espírito Santo desce sobre aquele lugar como um vento impetuoso. Meu irmão, eles foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os concedia. Mas antes de olharmos para esse momento onde o Espírito Santo toma a sua igreja, onde o Espírito Santo vem sobre a sua igreja, nós precisamos observar essa primeira marca de como o avivamento começa. E o avivamento começa com Atos 1:14, antes de Atos 2. Quando Jesus dá a ordem para que eles permanecessem reunidos naquele lugar, nós vemos em Atos 1:14 os irmãos que de fato estavam convictos da promessa de Jesus, perseverando naquilo que ele disse. E a Bíblia diz em Atos no capítulo 1, verso 14, que todos estes perseveravam, repita comigo, perseveravam, unânimes em oração. A primeira marca de como um avivamento começa é com uma oração constante. Jesus apareceu para cerca de 500 depois de ressurreto. Agora, quando nós vemos o relato bíblico em Atos no capítulo de número 1, nós vemos que quantos estavam lá na vinda do Espírito? Alô? 120. Eu te pergunto, onde estavam os outros 380? O próprio Jesus, ressurreto, apareceu para eles e disse: esperem, eu vou derramar sobre vocês, eu vou ao Pai, mas eu enviarei um outro, que nunca vos deixará,
Agora, ainda que muitos ouviram, nem todos permaneceram. Mas aqueles que permaneceram puderam não apenas desfrutar do reflexo de um avivamento, mas eles foram participantes ativos na busca de Deus, na busca por Deus, na busca por um Deus que viria sobre eles com seu Espírito. Todo declínio espiritual, meu irmão, começa com a falta de oração. Nenhum coração pode se desenvolver sem uma comunhão íntima com Deus. Por isso eu creio que o Espírito está nos impelindo para esse lugar nessa noite. Sabe, noite de avivamento na Igreja United é sempre uma noite de muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, de muito poder em ação. E eu creio que não será diferente, mas eu creio que talvez, eu percebo isso pelo Espírito, eu creio que talvez o tipo de milagre que você vai ver aqui hoje seja um pouco diferente do que você veio buscar. E se você está pronto? E se o milagre for no seu coração, você estaria satisfeito? Se os nossos olhos estão secos, meus irmãos, se falta lágrima nos nossos olhos, eu não falo sobre um sentimento, eu falo sobre um quebrantamento. Se os nossos olhos estão secos, talvez seja porque o nosso coração também está. Se você não consegue se dobrar diante do Senhor, meu irmão, clame a Ele para que nessa noite Ele te dobre. Clame a Ele para que nessa noite o milagre seja Ele te dobrar no meio. Oh não, Senhor, nós não seremos uma igreja que vai trocar, Pai, nada pela sua presença, que vai trocar a sua presença por coisa alguma. Assim ficou melhor. Mas sabe, meus irmãos, essa presença ela precisa ser desfrutada por nós nesse lugar de oração. Eu não sei como tem sido o seu dia, eu não sei como tem sido o seu cotidiano, mas eu posso olhar para mim, porque eu sei do meu. E quando eu olho para o meu, eu penso, eu tenho certeza, pode melhorar. A minha devoção com o Senhor pode ter um espaço melhor na minha agenda. Maior e melhor. Sabe, eu não quero te levar para um lugar de condenação, de pensar que você talvez tenha pouco tempo para estar com o Senhor de forma devota e completa, corpo, alma e espírito entregue e rendido a Ele, quando comparado à sua jornada de trabalho. A verdade é que o Senhor Ele não te abandona, Ele está no teu trabalho, Ele está todo o tempo com você. Mas eu quero te encorajar nessa noite a pensar: será que você tem insistido em perseverar por esse lugar de oração? Porque eu não sei para você, mas para mim, eu preciso fazer força muitas vezes para entrar. Eu preciso fazer força para eu me concentrar. Eu preciso fazer força para eu colocar os meus olhos e a minha mente, debruçar o meu coração. Tem dia que eu vou ler a Bíblia sem vontade nenhuma de ler a Bíblia. Tem dia que eu abro minha boca para orar sem vontade nenhuma de orar. Mas eu faço porque eu sei que eu preciso. E mais, eu preciso mais. Se você está num lugar onde você pensa que você atingiu o ápice da vida espiritual e que a presença e a busca que você tem pelo Senhor, ela é suficiente, ela é máxima, talvez seja porque você ainda não sabe ou não conheceu esse Senhor de fato, porque esse Senhor é infinito em poder, em presença, em glória, em sabedoria. Então quanto mais a gente busca, mais a gente sabe que a gente precisa buscar mais. Esses anos de conversão, eu estou aqui com o Bruno e Thalita, eu vou falar dele porque tem algo específico na minha vida em relação a esse tempo de conversão, que o Bruno é um amigo de infância, meu conterrâneo, e ele estava na igreja quando eu me converti. Mas Bruno, se tem uma coisa que eu aprendo, e que eu aprendi até aqui, desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor, é que a cada dia que eu conheço mais o Senhor, mais eu tenho certeza que eu preciso dEle. Eu preciso mais. Eu preciso mais. Esses dias me perguntaram: Lucas, como é que você está se sentindo para ir para Pinheiros, para começar, para plantar uma igreja em Pinheiros? Será que você está se sentindo mais preparado, mais experiente, mais maduro? E as pessoas me perguntam: poxa, você já viu Deus fazer? Você sabe como é que faz? E aí a minha resposta é sempre a mesma. A certeza que eu tenho é que eu não sei como é que faz.
se existe algo que foi acrescentado em mim, agora especificamente nesses 3 anos, foi a maturidade para depender mais de Deus. Eu não tenho a fórmula, gente. Eu não tenho as respostas. Mas aqui, o Senhor comunicou um caminho. Enquanto os nossos olhos estiverem fitos no caminho, e não se desviarem dele, nem para a direita, nem para a esquerda, nós seremos abastecidos dia após dia, com a certeza de que Ele é tudo que nós precisamos, com a certeza de que qualquer coisa que nós encontremos fora dEle não se compara a quem Ele é. E essa certeza precisa estar implantada no nosso coração ao ponto de, no nosso dia a dia, as demais coisas não ofuscarem, não oprimirem aquilo que mais importa. Você já pode ter recebido muitas coisas do Senhor, mas você não vai muito longe com essas coisas se você não permanecer em oração, se você não permanecer nele todos os dias. Então, talvez o maior milagre que nós veremos nessa noite será corações arrependidos e se prostrando diante dele mais uma vez. Esses irmãos que estavam ali em Atos 1,14, eles perseveravam. Você não precisa perseverar em algo que é fácil. Você não precisa perseverar em algo que você não precisa colocar força, sabe? Perseverança. Você só precisa de perseverança quando existe algo tentando te fazer, algo tentando te puxar numa direção contrária. Eu não sei você, mas todo dia eu sou inclinado, a minha carne, os meus afazeres, as coisas que tentam oprimir, ofuscar o meu deleite, o meu desfrute com o Senhor, tentam me roubar desse lugar. Mas eu preciso perseverar. E essa noite é uma dessas noites para sermos lembrados disso. Porque de nada adianta você vir aqui e cair no fogo, se amanhã você não acordar diferente. Então esse é um reavivamento, é algo que nos coloca nesse lugar de metanoia, de transformação de mente, ao qual Paulo fala. Agora, número 2, eu já quero caminhar para o encerramento. O avivamento começa com uma oração constante, mas ele também continua com uma pregação ungida. Quando nós vemos o exemplo de Paulo, aos Coríntios ele diz que na primeira vez que ele esteve com eles, ele não usou palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o Evangelho. Na terra de Aristóteles, na terra de Platão, Paulo vai, apegado não à sabedoria do seu intelecto, mas ao poder de Deus. E aqui, irmãos, eu quero falar especialmente com os pastores dessa casa, com os líderes dessa casa. Nós podemos talvez ter a metade de capacidade intelectual que temos, se nós tivéssemos o dobro de unção. Eu não estou aqui querendo menosprezar ou aniquilar a sua busca por conhecimento. É importante, Paulo soube se comunicar. Ainda que com palavras simples, você vai ver Paulo escrevendo, por exemplo, aos Coríntios, com várias mensagens de contextualização a um povo que vivia no epicentro da intelectualidade no mundo naquela época. Agora, meu irmão, isso é apenas uma ferramenta, e de nada adianta sem unção. Sermões gerados apenas na mente não têm capacidade de tocar e transformar corações. A gente precisa de mais unção nos nossos púlpitos. Eu falo isso para mim, eu falo para os pastores porque eu estou falando para mim também. Nós precisamos orar mais antes de pregar. Nós precisamos buscar mais o Senhor antes de pregar. Senhor, perdoa-nos se tantas vezes nós preparamos os nossos sermões de forma tão corrida, ou se nós valorizamos mais o tempo de preparação de um texto do que da busca pela unção que vai nos impelir a pregar esse texto com poder. Perdoa-nos se muitas vezes nós fazemos os cultos como se fossem palestras. Nós não entraremos nesse lugar.
Igreja United, e a Igreja United que se reúne em São Paulo, é uma igreja voltada para a presença, para a unção, para a manifestação do poder do Espírito Santo. E quando eu olho para a continuidade desse texto, meu irmão, nós vemos, eles permaneceram em oração em Atos 1, o Espírito Santo vem sobre eles em Atos 2, o que acontece? Pedro é propelido para pregar o Evangelho ousadamente, como nunca antes. Pela primeira vez, Pedro agora não está acovardado diante da multidão. O mesmo Pedro que nega Jesus, é o Pedro que agora, ungido pelo Espírito Santo, se levanta com autoridade. E diante da multidão que está reunida, ele proclama o Evangelho. O avivamento nunca será mudo, o avivamento sempre tem uma voz. Inclusive um dos sinais de que de fato Deus tocou o seu coração é que além de transformar a sua vida, Ele te propeliu para um lugar de anunciar o que Ele fez em você. Não existe um evangelho genuíno sem a propagação do evangelho através de quem foi tocado por Ele. E o que nós mais precisamos não são de palavras eloquentes. Por fim, o avivamento começa com oração constante, ele continua com a pregação ungida, e depois de uma pregação ungida, acontece um arrependimento genuíno. E eu creio que é para esse lugar que o Senhor está nos levando nessa noite. Eu creio que é para esse lugar que o Senhor quer nos trazer de volta. Quando foi que nós nos sentimos experientes demais na caminhada com Cristo que deixamos de nos arrepender? Quando foi que a gente pensou que a gente está bonzão demais na caminhada com Jesus para deixar de se prostrar e se arrepender diante dEle? Aqueles que de fato se arrependeram um dia diante do Senhor e por isso receberam dEle perdão de pecados, tiveram contato com a bondade de Deus, provaram da dádiva do Espírito Santo, sabem muito bem que precisam disso. Existe uma carne militando contra o Espírito. Estamos caminhando seguindo o perfeito enquanto Ele nos aperfeiçoa, mas enquanto caminhamos nessa terra, estamos suscetíveis a falhas. E se não reconhecemos que precisamos nos arrepender todos os dias, talvez nem provamos um dia de um arrependimento genuíno. Na continuidade, depois que Pedro prega o Evangelho, olha só o que acontece em Atos no capítulo 2, verso 36. Ele finaliza a sua pregação dizendo: portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Eu acho essa pergunta muito forte. Ela me lembra a pergunta do carcereiro quando o poder de Deus desce e quebra as algemas de Paulo e Silas. O contato com as maravilhas, o contato com o sinal, o contato com o poder de Deus precisa nos levar para esse lugar de: o que eu preciso fazer? O Evangelho tem muito mais a ver com o que você precisa fazer depois que você teve contato com a glória de Deus, do que o que você espera que Ele faça todos os dias. Porque esse sinal aponta para uma obra que já aconteceu em Cristo Jesus. Paulo responde ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a resposta de Pedro para esse povo, ela é tão contundente quanto, e leva o povo a um lugar onde eles precisavam estar para de fato desfrutar daquilo que estava disponível. Eles viram o Espírito Santo descer, eles viram os irmãos começando a orar em outras línguas, um mover espiritual está acontecendo. Pedro prega o Evangelho, e agora a pergunta é: o que é que a gente faz? Uma vez que essa mensagem chegou até nós,
E a resposta de Pedro é: vocês devem se arrepender. Primeiramente, para perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, receberão a dádiva do Espírito Santo. A resposta esperada à pregação do Evangelho é arrependimento. Toda vez que o Evangelho é pregado, se ele encontra corações acessíveis, ouvidos disponíveis, a bondade de Deus anunciada gera arrependimento em nós. E se não tem gerado, irmãos, a gente precisa se atentar muito a isso. Esse é um alerta máximo para que a igreja volte. Eu creio nas profecias e nas palavras de que antes da vinda de Jesus nós passaremos por um grande reavivamento, um avivamento ao redor do mundo, um evangelho sendo pregado em todos os lugares. Eu creio que nós estamos caminhando para isso. Mas sabe que esse avivamento, ele tem uma marca. Essa marca é arrependimento. O arrependimento não é uma pregação apenas de João Batista. Muitos acham antiquado falar sobre arrependimento nesses dias. Parece que era só uma palavra de João Batista, mas a gente vê Pedro no tempo da igreja falando: se arrependam. Se arrependam. É necessário se arrepender para que vocês possam nascer de novo. E eu sei que aqui temos muitos, e talvez quase todos, nascidos de novo. Você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: os princípios permanecem. Você é salvo, mas isso não significa que você não deve se arrepender. Na sua primeira epístola, João, ele fala sobre um arrependimento de confissão de pecados, que está intimamente ligado ao perdão da parte do Senhor. Esse arrependimento não é para a nossa condenação. Esse arrependimento é para o nosso molde, para que a gente possa continuar nesse lugar de aperfeiçoamento diário. Se você não tem do que se arrepender, então Jesus já pode te levar. Eu creio que você vai encontrar algo para se arrepender nessa noite. Se nós queremos que o Senhor nos reavive, se nós queremos que o Senhor gere no nosso coração e através de nós, Ele nos envie, nos comissione dia após dia com o seu poder, a gente precisa voltar para esse lugar. Arrependimento. 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 Pastor, mas e as curas e os milagres? Eles fazem parte. Eles acompanham a pregação do Evangelho. Mas nós não somos aqueles que estamos seguindo sinais. São sinais que devem nos acompanhar, ou seja, isso é uma consequência. Se você não está vendo um sinal acontecer na sua vida, talvez seja porque você não está agindo. Se você não está vendo o enfermo ser curado, talvez seja porque você não está orando. Talvez você veio para cá esperando ver um braço crescer, uma perna crescer, enfermos serem curados, e amém, a gente vai orar. Mas você veio pronto para orar também? O que faremos? O que faremos? Talvez o que você vai ter que se arrepender nessa noite seja de ter ficado calado no seu trabalho, enquanto lá existem pessoas que não conhecem a verdade que você carrega, que te tirou de um império de trevas e te transportou para um reino de luz. Eu me lembro de uma frase de Spurgeon que diz: Senhor, se os pecadores terão que queimar no inferno, que assim seja, mas que para que eles precisem ir para lá, eles passem por cima dos nossos corpos, pregando, tocando seus joelhos, implorando para que eles fiquem, implorando para que eles creiam. Não sei qual é o motivo pelo qual você precisa dobrar os seus joelhos diante do Senhor hoje. Mas se a presença dEle está nesse lugar, e eu creio que está, você já tem motivo suficiente. Então, não sei onde estão seus olhos nessa noite.
milagres, maravilhas, curas, pernas e braços crescendo, enfermos sendo curados? Sim. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Os sinais são marca da pregação do Evangelho. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos do milagre de um coração arrependido. Talvez essa não seja a palavra mais empolgante que você vai escutar. Eu queria subir aqui e dizer que você é abençoado, e dizer tantas coisas maravilhosas para você que fazem parte de uma vida com Jesus. Afinal, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância é perissos, é uma medida supraadicionada, é um lugar onde nada nos falta. Mas sabe, meus irmãos, as coisas que Deus pode nos dar é tão pouco perto de quem Ele é. Nós não desfrutaremos de quem Ele é sem passar por arrependimento. Eu quero encerrar com isso. De nada adianta um arrepio no seu corpo, um acalento na sua alma, se você não se arrepender dos seus pecados. A gente precisa mais do que cair no fogo, a gente precisa se levantar arrependido no Senhor. Nessa noite a gente vai orar. Eu creio que sinais vão acontecer, mas o mais importante é como você vai se levantar e sair daqui e acordar amanhã. Você está comigo ainda? O problema é que essa pregação não é muito popular. Talvez isso mostre que a gente está mais preocupado com o que Deus pode nos entregar, enquanto Ele espera de nós a nossa própria entrega a Ele. Alguém comigo ainda? Jesus disse palavras muito duras para aqueles que seguiam Ele, ao ponto de em algum momento vários deixarem de acompanhar os seus passos. Quem se lembra do Evangelho de João? Quando o povo olha para ele e diz: Jesus, as suas palavras são duras demais. E quando os discípulos que caminhavam mais próximos olham para ele, talvez passasse na cabeça dele: Jesus, assim, alivia um pouco mais, assim é muito duro. Ele olha para os discípulos e fala: vocês não querem deixar de me seguir também? Muito tem se pintado um Jesus que fez tudo o que fez na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, mas que não fez o suficiente para transformar a nossa vida. Mas só existe um Jesus que agrada a todos, onde Ele é apresentado pela metade. E esse Jesus que caminhou entre nós, morreu pelos nossos pecados, nos deu a dádiva da salvação, tendo pago com seu próprio corpo e sangue a nossa condenação. Mas o convite para seguir a Ele não é um convite qualquer. Para seguir a Ele tem que morrer. É por isso que Ele fala: toma a sua cruz e siga-me. Isso não é um convite muito agradável. Morrer não é agradável. Mas Ele está falando de uma morte para si mesmo, porque nele nós encontramos algo que vale mais do que qualquer plano que nós tenhamos feito para nós mesmos. E esse convite do Senhor, Ele continua ecoando, e Ele fala mais: eu não vim para os justos, eu não vim para chamar os justos, eu vim para os pecadores. Mas na continuidade do texto de Lucas 5:32, Ele diz: eu vim para os pecadores para quê? Para quê, gente? Para que continuem na sua vida de pecado? Para colocar no Instagram: só Deus pode me julgar como endosso para uma vida depravada? Para continuar na prática dos pecados ocultos, num lugar onde ninguém te vê, enquanto na igreja você pinta uma face de santo e bonzinho? Ah, gente, eu não sei você, mas eu preciso me arrepender. Eu preciso permanecer nesse processo de metanoia, justamente porque eu fui salvo. Porque se você deixou de se arrepender um dia, talvez seja porque você nunca se arrependeu genuinamente. Agora, um coração arrependido e quebrantado diante do Senhor por causa do contato com a bondade dEle, gera dia após dia em nós
a convicção de que nós precisamos passar pela metanoia, pela transformação diária, enquanto nós seguimos o Cristo. Porque não há avivamento sem arrependimento, e só um arrependimento genuíno gera uma conversão sincera. De nada adianta muito barulho e nenhuma transformação. Agora, quantos aqui estão disponíveis, dispostos, para não apenas ter vindo para esse lugar e cantado bons louvores, mas para entregar ao Senhor tudo? Talvez você esteja esperando que Ele te entregue algo enquanto Ele está aqui, esperando que você entregue a única coisa que Ele quer de você: a sua própria vida. Haverá um dia que todo joelho se dobrará. Haverá um dia que toda língua confessará. Haverá um dia em que nos céus, na terra e debaixo da terra, todos estarão prostrados a esse Senhor. Existe uma contagem regressiva para esse dia chegar. O cronômetro está passando. Mas se você veio aqui nessa noite, é porque você tem um encontro marcado para que agora mesmo você antecipe esse dia em que você vai se prostrar. Porque muitos naquele dia se prostrarão, mas não terão a oportunidade de passarem de um lugar para o outro. Você lembra da parábola do rico e o Lázaro? Lázaro viveu uma vida sem todos os deleites que aquele rico viveu. Mas ele estava num lugar em que um dia o rico desejava estar, e não era mais possível, porque o cronômetro foi zerado. O tempo está passando. Nessa noite você tem a oportunidade de se prostrar, decidindo no seu coração se arrepender diante do Senhor. Faça agora, decida agora, se entregue agora, porque vai ter um dia que, querendo ou não, você vai fazer isso, porque você vai reconhecer aquele que foi pregado aqui e agora, diante dos seus olhos. Faça enquanto é tempo. Talvez tenham pessoas nessa noite aqui que estejam muito distantes do Senhor, que talvez estejam quase caindo em apostasia. Você deixou vãs filosofias tomarem a sua mente está quase cauterizada, mas nessa noite você tem a oportunidade de se arrepender novamente. Talvez tenham pessoas aqui nessa noite que não conhecem a Jesus, mas esse Jesus que está sendo anunciado está tocando o seu coração. E você talvez não entenda tudo, e deixa eu te falar uma coisa: você não precisa entender tudo, você só precisa reconhecer aquilo que Pedro comunica àqueles que estavam diante de uma manifestação sobrenatural. Pedro olha para eles e diz: aquele a quem vocês crucificaram é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sabe, meus irmãos, se nós viemos para cá apenas buscando sinais, nós corremos um sério risco de cair no lugar daquela multidão que só queria pão e peixe de Jesus. Jesus entregou pão e peixe, porque, meus irmãos, é impossível se achegar diante de Deus sem ser presenteado por Ele, mas é tão pouco, isso é tão pouco. Ao atravessarem o rio, ao irem para o outro lado, a multidão acompanha e continua pedindo sinal, continua pedindo milagre, continua pedindo por coisas. Jesus olha para ele, para essa multidão, e diz: vocês não entenderam o sinal. Vocês só vieram até mim porque vocês querem pão e peixe. Mas nós também podemos ser, sabe como quem? Como o próprio Pedro. Esse Pedro, rápido em responder, muitas vezes covarde nas suas respostas, mas rápido em responder. Ele está lá, ele volta a pescar, ele está no seu dia a dia, ele está desesperançoso, ele está
sabe, fazendo o que era cotidiano, o que era ordinário, e Jesus vai até ele. Jesus entra no barco dele. Jesus fala, joga a rede para cá. Eles pescam e tem ali uma grande pesca. Uma pesca milagrosa. Quando Pedro vê o milagre, Pedro se volta para Jesus e se prostra diante dele. E fala, Senhor, eu sou homem pecador. Sabe, meu irmão, Deus, Ele mudou sua natureza quando em Cristo Jesus você recebeu a salvação. Você não vive mais na prática do pecado constante, uma vez que a sua natureza foi transformada, a não ser que você nunca tenha se arrependido. Mas se existe hoje ímpeto no seu coração para se arrepender novamente diante do Senhor, é um sinal da sua conversão. O Senhor não espera que você seja perfeito, mas Ele te fez livre, não para libertinagem, mas para viver a vontade dEle. A nossa resposta precisa continuar sendo a mesma. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. E eu creio que existe uma atmosfera propícia para isso aqui agora. Que o seu coração não esteja duro demais, que não possa se quebrantar diante da presença de Deus. Eu creio que existe uma atmosfera muito propícia, tá? Que está nos levando para esse lugar. Talvez seu coração esteja duro porque você guarda mágoa. Talvez você não libera perdão. Talvez você carrega mágoa contra alguém. E talvez essa vai ser a noite em que Deus te trouxe aqui. E o maior milagre que você vai provar é um milagre do arrependimento e de confissão de pecado. Talvez o maior milagre que você vai provar nessa noite é um milagre de você pedir perdão para alguém. Eu sei que é duro, não é tão empolgante isso, mas a gente precisa disso. Eu estava no corredor, eu estava vindo aqui para frente, e tinha algumas coisas não estavam funcionando muito bem no começo do culto, e eu passei rápido, tropecei na pastora Bia. E eu passei tão rápido que não parei para falar com ela. E eu estava aqui na frente. E eu fui levantar as minhas mãos, e o Espírito Santo veio. Vá lá e peça perdão para ela. Uma coisa tão pequena aos nossos olhos. Mas onde existe um coração arrependido e quebrantado diante de Deus, e se você não está nesse lugar ainda, eu vou começar. Existe um dobrar de joelhos, existe um curvar de cabeça, existe confissão, existe arrependimento. E talvez o seu arrependimento nessa noite seja para a salvação. Se você entrou aqui e você não conhece Jesus, saiba que esse arrependimento não é fruto da força do teu braço. Essas pessoas que começam a se ajoelhar agora, elas estão fazendo isso porque elas já tiveram contato com aquilo que as fazem se arrepender. Isto é a bondade de Deus. Romanos no capítulo 2, verso de número 4, Paulo está falando aos romanos: vocês não percebem que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-los ao arrependimento? Paulo está falando com a igreja. Carta de Paulo aos cristãos em Roma: arrependam-se. Carta de Cristo Jesus a Éfeso: arrependam-se, voltem ao primeiro amor. Igreja do Senhor, Deus vai voltar para buscar uma noiva santa, e Ele está purificando a sua igreja. Mas se você ainda não faz parte desse corpo, se você ainda não faz parte do que a Bíblia chama de igreja, noiva de Cristo, saiba que não é pela força do seu braço que isso acontece, é pelo contato com a bondade. E a bondade é: Cristo Jesus morreu em seu lugar. Esse Cristo Jesus, eu vou falar uma coisa aqui e eu vou encerrar com isso. Esse Cristo Jesus, que talvez você tenha escutado falar,
talvez você tenha aprendido culturalmente sobre ele. Ele não é apenas mais uma adição no seu rito religioso. Não tem como ficar no meio do caminho em relação ao que você pensa sobre Jesus, uma vez que você lê as Escrituras, uma vez que você lê o que Ele mesmo diz sobre Ele. Porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu e o Pai somos um. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E na continuidade ainda diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se Jesus é apenas uma adição no seu rito religioso, se Jesus é apenas um cara legal e socialmente bem apresentável para você nesse tempo onde o Evangelho tem se tornado moda em alguns lugares, saiba que isso não é suficiente. Porque o que você precisa não é de alguém que afague as suas feridas emocionais num domingo, seja onde quer que você preste o seu culto. Você precisa de um Salvador, e só Ele é. E ou Ele é quem Ele diz que é, ou Ele é um lunático mentiroso. Não tem como você ficar no meio do caminho. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você não precisa de mais nada além dele para chegar ao Pai. E se isso é verdade, chegou o dia de você se arrepender. Se arrepender dos seus pecados, porque Ele levou na cruz do Calvário cada um deles. Essa é a vontade de Deus. Ele intercedeu por nós por meio de Cristo. A condenação eterna estava apontada para nós, Jesus entrou na frente e leva sobre si toda a condenação, para que nessa noite você tivesse contato com o Pai. Muitas religiões exigem muitas coisas, exigem que você entregue muitas coisas para que você possa se achegar até um Deus criado por mãos humanas. Somente no Evangelho existe um Deus que se entrega para que você tenha acesso ao Pai. No Evangelho o processo é o inverso. Não tenha nada que você tenha que pagar, Ele já pagou o preço. Tudo que você precisa é crer. E se nessa noite fé foi gerada no seu coração, chega o momento de você fazer o que a Bíblia diz. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e confessa com a sua boca será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Esse é o momento que eu não vou pedir para você ficar de pé, mas eu vou pedir para que você possa se prostrar diante do Senhor.